Este é o podcast Sobre um Dizer. Eu sou a Cauana Mestre. E eu sou a Licene Garcia. Somos psicanalistas e aqui conversamos sobre filmes, séries, literatura, coisas da vida. E claro, sempre com a psicanálise. O algoritmo não diz apenas o que você vai ver. Diz também como você vai querer, na tentativa de modular o desejo. Nos vendem a ideia de que estamos no controle, através de um ambiente personalizado e exclusivo, mas é o controle que nos atravessa. De forma sutil, cotidiana, operando nas margens do consciente, as tecnologias modulam aquilo que chamamos de realidade. O que sentimos, o que buscamos, o que suportamos, o que odiamos, como nos agrupamos. Quando tudo é filtrado, previsto e quantificado, o que resta da experiência viva? Esse é o território de segregação digital, onde afeto, gozo e poder se encontram num regime técnico que promete conexão, mas acaba por produzir cisão, exclusão e segregação. Sam Alcântara. E hoje recebemos Sam Alcântara, que é psicanalista e doutoranda na UFMG. É uma alegria tê-la conosco essa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. É um prazer meu estar aqui no Sobre um Dizer, conversando sobre as doidices que passam pela minha cabeça, com algumas referências que a gente utiliza para sustentar os argumentos. Então, para dar início ao nosso bate-papo, a gente vai fazer uma pergunta que condensam duas. Como foi o seu encontro com a psicanálise e como que você decidiu se tornar psicanalista? É uma conversa longa, mas eu vou tentar passar por 3 pontos que talvez sejam os pontos que, em análise mesmo, eu fiquei refletindo da importância deles. O primeiro ponto, quando eu era adolescente, ali por volta dos 15, 16 anos, buscando responder às demandas parentais acerca da profissão, né? E aí eu sempre dizia que queria medicina. E aí vinha sempre uma resposta. Tá, e você vai seguir para qual área da medicina? E aí eu dizia que queria ou cuidar da cabeça ou do coração. E cuidar da cabeça, na minha cabeça naquela época, era ir para o campo da psiquiatria. E na escola, naqueles testes vocacionais e tudo, eu, conversando com a psicóloga da escola, fiquei interessada em discutir quem eram as pessoas que falavam da psiquiatria. Ela era uma psicóloga psicanalista e ela falou um pouco de Freud. E aí eu entrei em contato, fui ler alguns textos, fui ver alguns vídeos na internet, na época já tinha internet. E aí eu disse, nossa, a psiquiatria parece um campo interessante, tem esse negócio aqui da psicanálise e tudo. Mas aí fui fazer outra coisa, fui fazer computação. Não passei na primeira vez em medicina, não passei na segunda, e aí fui fazer, assim, desisti de estudar para cursinho para medicina e fui fazer computação numa particular. E aí, na faculdade de computação, teve 2 disciplinas que mexeram com psicanálise. E aí, lá eu olhei, opa, tem alguma coisa aqui interessante que me chama mais a atenção do que a própria computação. Naquele período, eu fui fazer um curso na Universidade Estadual do Ceará, de psicanálise, que era um compêndio, estudava Jung, Freud, e ficava ali naquela galera até 1914, mas já me chamou muita atenção. Eu disse, poxa, eu quero fazer esse negócio aí. E para medicina eu não tenho mais saco para estudar, mas eu entendi que via psicologia eu posso. E aí eu saí da faculdade de computação e em 2008 eu entrei na faculdade de psicologia. E já entrei no primeiro semestre dizendo, quero fazer psicanálise.
E aí vou me deparar com as outras abordagens e zero interesse. No percurso da graduação, muita coisa acontecendo na época. Eu tinha uma banda, e fui pai, é, fui fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e me batendo, né, com as coisas que estavam acontecendo. Eu me vi, inclusive, confrontada se de fato me servia ser analista, porque me parecia algo, cada vez que eu me aproximava, ficava mais distante. E eu, então, resolvi conversar com uma namorada na época, ela me incentivou a fazer análise, que eu não fazia. Aí eu fui para análise. E aí, lá na análise, foi que eu descobri de fato que a formiga, o mosquitinho da psicanálise tinha me pegue. E aí foi esse o terceiro momento que eu disse: é isso que eu quero fazer. Ainda não sei como é que eu vou fazer, não faço a menor ideia de que é aquele frio na barriga que a gente tem quando está estudando os textos metapsicológicos, os textos técnicos do Freud, ainda na graduação, dizendo: meu Deus, isso aqui não me dá parâmetro nenhum para quando uma pessoa sentar na minha frente, o que eu vou fazer? Mas aí fui por esses caminhos, fui fazer tive contato com algumas escolas de formação em psicanálise lacaniana, que, bem, é o que é, tem de mais difundido aqui no Brasil, né? E me interessei demais por Lacan. Eu disse: é moda dentro da psicanálise, mas é um negócio muito legal. E fui estudar e estou fazendo esse percurso aí que eu considero, apesar de só ter 39 anos, que é o percurso de vida, né? Muito legal. Você sabe que teve uma jornada agora aqui na jornada da Seção Sul da Escola Brasileira, e numa das conferências, uma das psicanalistas apontou para esse fato, porque é um fato realmente, acho que todo mundo parou para pensar, de que psicanalista não se aposenta. Ela diz: vocês já viram um psicanalista aposentado, né? Eu lembrei quando você diz que é um percurso para a vida, tem algo realmente que convoca uma coisa né? Um certo laço mesmo, que é para além da coisa do trabalho, do ofício, né? Muito interessante escutar teu percurso. E aí, a gente queria muito saber sobre a tua pesquisa de doutorado e sobre o livro que você lançou na metade desse ano. E eu vou começar então te perguntando sobre o título, porque me parece que você faz um, acho que você transforma num conceito, né? Me parece, e é um termo muito interessante, que é o da segregação digital. Como que você chegou nesse termo e por onde que anda a tua pesquisa? Então, eu às vezes fico me perguntando de fato se eu estou endoidando quando eu estou desenvolvendo trabalhos de pesquisa simultâneos dentro de um volume grande de leituras que me dão um frio na barriga, porque eu fico com certo receio de até onde eu consigo mergulhar dentro de tanta água sem me afogar. E aí eu começo por aí justamente para dizer que o livro que eu acabei de publicar, ele é fruto da minha dissertação de mestrado, que foi concluída em 2019 na Universidade de Fortaleza, mas ano passado, conversando com a editora, eu resolvi, pós-pandemia, atualizar dados, ver as consequências daquela pesquisa que tinha sido defendida em 2019. Então, alguns meses antes da pandemia, e em 2024 já tinha uma distância suficiente, ainda não tão distante para entender de fato as consequências da pandemia, mas já distante o suficiente para entender se as hipóteses que eu levanto no livro elas sofrem alguma distorção diante da pandemia. E foi interessante fazer essa releitura, porque já conversa com algumas leituras que eu venho desenvolvendo diante da minha pesquisa de doutorado,
que hoje eu desenvolvo na Universidade Federal de Minas Gerais, no laboratório Além da Tela, Psicanálise e Cultura Digital, que é coordenado pela minha orientadora, a professora Nádia Lagarde Lima, que é uma das grandes pesquisadoras em psicanálise e cultura digital no mundo, né? Já trabalha com esse tema há décadas, e a gente lançou um livro também no ano passado, que se chama Mal-Estar na Cultura Digital, e o lançamento desse livro, o texto que eu escrevi já ancorando algumas questões que eu venho desenvolvendo no doutorado, que gira em torno de uma pergunta central. Quais os impactos da cultura digital nos processos de desidentificação com os significantes homem e mulher? Então, eu já trago as consequências que eu encontro no mestrado para o doutorado, afunilando com os estudos de gênero em uma tripla perspectiva: a formação do analista e o nosso campo epistemológico, as pessoas que a gente escuta nos nossos consultórios, né, e que trazem questões de transidentidade, de não binariedade, e o meu próprio percurso enquanto pesquisadora, mas enquanto um ser humano no mundo, né? Atravessada por questões de análise, atravessadas pela masculinidade, pelo armário, pela identificação com elementos do feminino, mas que não me colocam no campo do feminino, mas me retiram do campo do masculino. Os nomes que aqui no Nordeste a gente recebe quando não é cabermacho demais para ocupar um espaço que é designado a quem é homem. Bem, por isso que eu hoje digo que sou uma pessoa não binária, nordestina do Ceará, que se enuncia como baitola, que é um significante específico forjado na violência colonial e na violência de gênero aqui do Nordeste. Então, eu venho fazendo essas pesquisas. E para ver a questão da segregação digital, que é o título do livro que foi publicado esse ano, eu utilizei o projeto Guarda-Chuva do laboratório do Laicos, que eu fiz parte na Unifor, que à época era coordenado pela professora Maria Celina Peixoto, minha orientadora, a quem eu responsabilizo por esse livro. E lá ela estava pesquisando a noção de segregação em Lacan. E a gente chama de noção porque não chegou ao estatuto de conceito pela brevidade temporal e pela profundidade, ou seja, não tão profunda, de ideias que Lacan lança acerca desse termo, e do período histórico que ele se vale desse termo. A primeira vez que Lacan utiliza esse termo é em 1967, na proposição de 9 de outubro. Você encontra esse textinho lá nos escritos, e esse texto, Lacan está falando para um grupo de pessoas que estão interessadas na formação de análise, né, de psicanalista, uma porrada de médico lá, e ele começa a falar das questões que atravessam a formação, e ele divide em 3 momentos: o momento simbólico, o movimento imaginário e o movimento real, que é o último que ele coloca nessa conferência. E no momento real, ele diz que o futuro de mercados comuns terá como efeito uma ampliação cada vez maior dos aspectos de segregação. E ele vai utilizar como argumento para sustentar isso a ideia de mercados comuns como ampliação pós Segunda Guerra, já no interior da Guerra Fria, dos moldes do que ele viria a chamar de discurso do capitalista, num
um argumento que se sustenta no experimento nazista de Auschwitz, aonde ele diz que o que os nazistas inauguraram foi um modelo de segregação que organiza um espaço físico geográfico ao ponto de separar, como se você estivesse debulhando feijão, eh, dos muros de contenção da sociedade. Ali é uma tentativa de circunscrição do real, na tentativa de exterminar, na tentativa de controlar a incidência desse real. E que era um alerta porque o discurso dos mercados comuns produziria mecanismos de segregação vindos pela medicina. Já pensando nos processos de classificação dos manuais diagnósticos e por aí vai. Que era, inclusive, um dos trabalhos que me serviu de inspiração lá no laboratório. Tem uma amiga, Thalita, estava pesquisando à época o conceito e a noção de segregação ancorada com os diagnósticos e as experiências institucionais de pessoas lidas como TEA, né? Transtorno do espectro autista. E aí eu entrei no mestrado em 2017. Lacan lançou essa frase em 1967. São 50 anos cravado. Hoje, e já era algo que me fazia, chamava a atenção nos interesses de pesquisa, o digital, bem como eu disse, eu venho da computação antes da psicologia, então eu brincava muito de programar, de invadir computador dos amiguinhos. Meu primeiro trabalho foi montando e desmontando computador. Então, eu tenho um interesse muito forte por tecnologia, leio muito ficção científica, então eu disse, poxa, hoje a gente é atravessada pelo digital, basicamente tudo que se faz é na internet. Lacan fala sobre mercados comuns, então a gente aqui em 2017 está vivendo uma fase da globalização e do neoliberalismo muito específica. Então vamos aí investigar como essa noção ela antecipa o que a gente está vivendo hoje, 50 anos antes, e quais as consequências desse campo para a nossa forma de olhar no espelho, né? Pegando a referência do estádio do espelho, e de como a gente vai se relacionar com os outros, montar os nossos laços. E aí isso gera todo o interesse de investigar as fases dessa noção, o campo da cultura digital e chegar a pensar que a gente de fato está vivendo nessa terceira onda da internet, já no final da terceira onda da internet, uma espécie de segregação digital. É muito interessante esse percurso que você vai trazendo, porque você vai voltando, né, para o Lacan e ele vai falando, né, sobre onde ele fala sobre segregação e é uma coisa que o Miller também vai retomar e vai trazer, justo vai desenvolver um pouco mais também, né, essa questão da segregação, onde ele vai trazer que o que é segregado é justamente a relação de cada um com o próprio gozo, né? Então eu odeio no outro aquilo que eu não conheço, não consigo reconhecer como aquilo que eu experimento, né? Então eu localizo fora isso que eu não consigo reconhecer em mim. E aí, pensando justamente nesse conceito de segregação digital, como que isso acontece na internet? Então, né, no digital, porque esse fenômeno na clínica a gente consegue reconhecer aí já, né, desde o Freud, quando ele trazia a noção de Unheimlich, essa coisa, né, do infamiliar. Mas como que isso acontece na internet? Porque me chama muito a atenção quando você diz também que você a tua dissertação de mestrado, mas ela foi defendida antes da pandemia e o livro foi lançado depois da pandemia e você precisou também retomar algumas coisas para ver se isso ainda assim se encaixava. O que que mudou de antes e o que que você recolheu depois? O que você precisou rever, né? Então, acho que são duas perguntas que, de algum modo, elas se combinam,
né? Porque eu acho que tem uma coisa muito interessante que você traz da gente poder olhar o que é esse fenômeno na internet hoje da segregação, porque né, é uma coisa que a gente consegue ver muito, mas como poder ler isso? A tua pergunta é maravilhosa porque ela me coloca diante de dois problemas que eles atravessam o livro. O primeiro problema é, por tratar-se de uma dissertação, eu ouso mais do que deveria em relação à pesquisa, porque eu disserto, mas eu levanto uma hipótese e tento sustentar uma tese, o que não é muito indicado para quem está no mestrado, mas eu me valho de conceitos que já existem. Eu não estou inventando nada, eu estou simplesmente condensando e dissertando sobre um campo e organizando o pensamento de outras pessoas, colocando ali um pouco do que eu vejo em relação a esse panorama e pegando ali alguns conceitos, como, por exemplo, a noção de lógica do condomínio do Christian Dunker, e pegando algumas outras questões para poder organizar isso que eu chamo de segregação digital. Então, já respondendo a tua pergunta, eu vou responder a segunda e voltar para a primeira para contar uma historinha. Ao retornar ao texto, eu tentei privilegiar o panorama geral, né? O que é que, de fundo, o quadro geral apontava e o que, de fato, eu poderia observar como algum possível deslocamento entre o que aconteceu em dezembro de 2019 e as consequências do avanço da pandemia, da reclusão e da hiperimersão que a gente sofreu em 2020, 2021 no digital, porque basicamente era o único ferramentário que a gente tinha para entrar em contato com outros seres humanos. Inclusive foi esse período que eu também entrei de cara no Instagram, comecei a gravar vídeo, comecei bem por conta da pandemia. E o que eu observei é que as coisas não mudaram, elas simplesmente aceleraram o tempo de previsão que aconteceria, que já estava em curso, né? A lógica de algoritmo, de condomínio, de produção e modulação de subjetividade, a forma como os nossos comportamentos iam aglutinando mecanismos para um campo e diminuindo o contato com a diversidade, já movimentos percebidos com a eleição do Donald Trump em 2016 e do Bolsonaro em 2018, eles amplificaram, é como se a gente tivesse pegue o que já estava em curso e, por conta da pandemia, acelerado o processo porque a gente entrou rápido demais no negócio e aí as empresas viram ali o que poderia acontecer, tanto que a Amazon cresceu muito, o metaverso começou a ser um debate cada vez mais profundo. A Meta já existia, o Facebook já tinha virado a Meta, e as discussões de fundo de inteligência artificial já estavam montando a forma como a gente organiza a internet. E aí tem duas questões que eu não entro muito no livro, porque eu tentei manter a estrutura original da pesquisa. Inclusive, se eu quisesse realmente mexer muito, eu teria adiantado alguns capítulos que estão lá no final e trocado a ordem para seguir uma linha lógica, metodológica que foge do academicismo que é necessário no mestrado, mas que organiza para um didatismo de dar publicidade a um livro melhor, que é começar a falar sobre o discurso da segregação e o que é essa noção de segregação. Eu construo primeiro o campo para ir lá para o objeto no final. E hoje no doutorado eu já não gosto muito desse estilo, mas mantive porque não quebra
o raciocínio metodológico. E quando a gente fala em segregação, a psicanálise ela tem uma construção em segregação que é diferente da segregação em sociologia. Ou seja, Lacan, lá na aula 7 do seminário 17, ele que era isso que você estava se referindo, como a gente vê a segregação na clínica, Millet fala muito bem sobre isso, o acesso ao gozo, Cid Ascofarré, que também fala um bocado sobre isso, num textinho aspecto sobre a segregação. A Colette Soler também reflete um pouco sobre níveis de segregação, que a segregação imposta, a voluntária. Então, lá no capítulo 9, eu vou discutir, que é lá na terceira parte, o estatuto da noção de segregação em psicanálise. Então, na aula 7 do seminário 17, o Lacan vai dizer que todas nós somos segregadas por princípio. A partir do momento que a gente entra na linguagem, há uma divisão de acesso ao campo do outro que faz com que a segregação seja fundante à posição de sujeito. Sujeito da linguagem, sujeito à linguagem e sujeito às dinâmicas que enlaçam a nossa relação com os outros. E aí vem as consequências disso, né? Que aí são os efeitos e as práticas de segregação, né? Então, a segregação é um efeito da linguagem, que é causa da linguagem, causa, inclusive, da nossa posição enquanto sujeitos desejantes, que se angustiam por desejar, e as práticas de segregação como uma tentativa de contenção e formação de conjuntos. Que aí volta para a ideia de psicologia das massas do Freud, e aí eu faço, lá no começo do livro, todo um apanhado, que eu chamo de mal-estar na cibercultura, técnico sobre a busca de lidar com as fontes primordiais de sofrimento, onde o Freud vai discutir lá da mal-estar na cultura, a fragilidade das regras que regulam nossas relações, a falência dos nossos corpos e as forças incontroláveis da natureza. Eu geralmente falo na ordem, hoje eu inverti. E eu gosto de falar sobre isso porque Freud, nesse texto, ele vai dizer que os seres humanos são uma espécie de deuses protéticos, que veem um problema natural, seja porque uma pandemia está acontecendo e a gente precisa criar mecanismos técnicos para poder lidar com isso, seja criando óculos para lidar com a falência do nosso corpo, e seja inventando a internet para tentar minimizar as distâncias físico-geográficas que nos colocam em contato. Mas que o diabo do sofrimento sempre vai acontecer, porque à medida que a gente cria uma técnica para lidar com um problema anterior, a gente cria novos problemas a partir disso, né? E esse encadeamento de problemáticas vão produzindo, no século XX, uma busca desenfreada por técnicas de controle comunicacional, territorial e supremacia, que levam a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria a mecanismos de busca tecnológicas que a gente assim, não tinha nem vislumbrado antes, né? E aí a gente chega nos períodos históricos que isso vão acontecendo. Eu coloco no trabalho a ideia que surge do Alan Turing, que cria o computador em 1936, e vai avançando por alguns períodos históricos interessantes. Hoje, trabalhando na tese, que o Alan Turing ele se suicida ali no começo dos anos 50, com uma maçã envenenada por cianeto, que ele mesmo colocou, ele come a maçã e o suicídio dele é provocado porque alguns anos antes ele foi condenado à castração química por ser homossexual,
e descobriram, era crime no Reino Unido na época, e aí ele foi condenado. Então, o pai da computação sofreu uma castração química porque era viado e não podia ser viado no Reino Unido, e ele começa a ter disforia de gênero porque o corpo dele começa a não responder, e aí ele prefere morrer porque, enfim, e ele morre como? Mordendo uma maçã envenenada, que remonta à ideia de Gênesis do cristianismo, né? Das religiões judaico-cristãs islâmicas, porque Gênesis funciona como o livro inicial dessas três matrizes. E isso vai me colocando a investigar todo o mecanismo histórico que vai fomentando as rupturas de paradigmas tecnológicos. A invenção da internet em 68, a publicação do primeiro computador pessoal aliás, a invenção da internet em 69. A publicação do primeiro computador pessoal ali no começo dos anos 80 com Steve Jobs, o Macintosh. Tim Berners-Lee cria os primeiros muros algorítmicos da internet que a gente conhece como World Wide Web, a www, que é onde há a possibilidade de usuários comuns navegarem na internet, nesse oceano que estava se abrindo, que a gente hoje chama de ciberespaço, né? E aí a gente vai vendo como a cultura digital, a partir dos estudos da cibernética de Norbert Wiener, lá em 48, que era um campo científico que tenta tirar dos seres humanos a gestão política, porque ele viu que na Segunda Guerra Mundial deu problema, e transportar isso para algoritmos maquínicos que controlariam e geririam melhor as disputas políticas. A gente vê que Lacan fazia um prenúncio genial, que o futuro de mercados comuns, atrelado à globalização e ao processo colonial neoliberal, que preconizaria a gestão em cima de qualquer categoria, tomando como referência base uma frase, por exemplo, da Margaret Thatcher nos anos 80, que diz que a sociedade não existe, o que existe são os indivíduos e suas famílias, né? Preconizando o hiperindividualismo, a hipersegmentação, os discursos coaching de do yourself, você é responsável pelo seu sucesso, pelo seu fracasso, a forma como os algoritmos conseguiram, a partir do avanço da Web 1.0, que surge ali em 89, da Web 2.0, que começa nos anos 2000, e da Web 3.0, que começa nos anos 2010, mudando a forma de programação técnica, já com inteligência artificial embutida, que basicamente extrai nossos dados e tenta fazer com que a nossa vida fique, entre todas as aspas, mais fácil. Porque você não precisa mais ter tanto trabalho para buscar alguma coisa. Você diz o que você quer e o algoritmo vai te mostrando aquilo que você buscou ao longo de um determinado período, porque ele entende que aquilo faz parte do teu interesse. E aí, olha a loucura. Alguns estudiosos, no começo dos anos 2010, começaram a perceber que esses algoritmos eles não funcionavam só para facilitar a nossa vida e distribuir os conteúdos que talvez a gente não acessasse com facilidade, mas que geram interesse. Eles modulavam o nosso interesse baseado no gosto do capital, ou seja, transformando os nossos dados em produto e fazendo com que o nosso comportamento fosse modulado de acordo com o gesto de interesse do capital, que controla esse algoritmo. Tem um livro muito legal da Cat O'Neill, que em português o título fica muito ruim, Armas de Destruição Matemática, mas que em inglês é genial, Weapons of Mass Destruction, que aí ela brinca com destruição em massa
com descrição matemática, e aí fica com essa sonoridade de que os algoritmos são bombas nucleares, que inclusive aí os argumentos ficaram muito claros depois do escândalo do Facebook, lá em Londres, que teve influência direta na eleição do Donald Trump, que teve influência no Brexit, teve influência na eleição do Jair Bolsonaro aqui no Brasil em 2018, mostrando como os algoritmos, eles não só organizavam as coisas para a gente, mas organizavam a gente. Organizava o conteúdo que a gente acessava, qual conteúdo ia ser difundido, qual conteúdo não seria difundido, ao ponto de o Yuval Noah Harari, no livro Homo Deus, ele descreve algo interessantíssimo no Vale do Silício, é que com a tela do celular, você vendo um vídeo no YouTube, a câmera frontal já consegue identificar quantos segundos você passa olhando para determinada figura daquele comercial ou daquele vídeo. E aí vamos para uma propaganda de cerveja, que passa um cara gostosíssimo e sarado, de sunguinha, passando com a cerveja, e depois passa uma gostosa, gatíssima, andando também com a cerveja. A tela vai ver quantos segundos você passou comparando o tempo em relação ao corpo do cara sarado e o tempo em relação ao corpo da menina gostosa. O que acontece? Ele vai entender que se você passou mais tempo olhando para o cara sarado, aquilo te gerou mais interesse. Eu vou te mostrar mais daquilo e menos da mulher gostosa de biquíni. E é como se ele tivesse identificado algo do desejo que você ainda talvez nem tenha percebido. E o algoritmo vai te mostrar mais vídeos daquilo. Bem, isso é muito fácil de você ver, basta você ver o que acontece no Instagram quando você roda muito feed, e aí vai lá nas indicações, geralmente são coisas que ele acha que você vai gostar. E aí a gente entra no inferno do igual. A diferença fica cada vez mais distante, porque esses algoritmos, e aí vem o uso da lógica do condomínio do Christian Dunker, vão nos organizando em condomínios digitais. Esses muros, eles são forjados por algoritmos dentro do campo de concentração do ciberespaço, que é a www, que organiza o que a gente chama de Surface Web. E cada um desses condomínios não é gerido por uma unidade de síndico, como na lógica do condomínio da nossa realidade material. Ele é organizado e gerido por uma inteligência artificial pré-programada a partir dos interesses humanos que produzem aquele algoritmo e vendidos em massa para o mercado de publicidade. Então, isso sociologicamente tem uma consequência muito potente, porque a segregação digital ela cria espaços físicos geográficos online, mas as consequências disso, como se a gente vive numa cultura digital, atravessa todo o parâmetro disso que a gente chama de realidade material, né? Ao ponto da gente ficar com uma linha muito turva entre o que é a realidade material e essa realidade online digital, que se confunde, né? Sim. Eu gostei muito, e até no trechinho que a gente selecionou para ler, você traz isso e agora com esse exemplo assustador que você dá, né, dessa capacidade do algoritmo de controlar o olhar, né? De perseguir o olhar e por aí encontrar um objeto de desejo, né? E me interessa muito quando você diz principalmente assim, que ele está lendo algo que a gente quer sem saber que quer, né? Talvez sem saber que quer. E aí eu me lembrei de uma vez eu fui assinar um contrato num banco e tinha uma foto do Steve Jobs imensa numa parede, assim, e uma frase dele escrita assim: as pessoas não sabem o que desejam até você dizer a elas.
E, e A sim, premissa do iPhone é toda essa, né? totalmente, né? E eu lembro que eu fiquei olhando para aquela frase assim, e eu fiquei pensando que no campo coletivo, né, quando a gente fala, por exemplo, no campo político, a boa política, ela nos ajuda a sonhar, ela vem de um sonho, né? Ela digamos assim, a boa política, ela faz a gente ter esperança de alguma coisa que talvez a gente não saiba que seja possível no campo do coletivo. Mas como no campo do individual, isso é perigoso e para usar uma palavra que você traz, potente, né? Ter esse outro encarnado, só que aí no digital é um encarnado sem matéria, que vai dizer para mim o que eu desejo, né? Enfim, essa total desconexão entre o que. É como se a gente fosse, então, seguindo o algoritmo, sei lá, e chamando de destino, né? Mas é que você. É, E é interessante uma coisa, né? Só antes da Sam falar, que quando a Cal fala isso, né? Que o algoritmo lê alguma coisa que eu desejo, só que quando você diz desse condomínio, ela vai criando uma bolha que me faz acreditar que todo mundo está desejando a mesma coisa, que é daqueles que compartilham, né, e isso cria uma ilusão de unidade que a coisa, eu acho que é ali que a coisa se perde completamente, porque aí a lógica da polarização, eu acho que ganha a maior potência e a maior, né? Queria que você comentasse um pouquinho, porque eu acho que desse ponto que a pronto, Cal traz. você chegou no ponto que talvez mais interessa a gente da psicanálise. Porque tudo que eu falei agora, ela tem uma visada historiográfica e sociológica. Tá, e aí qual o interesse disso para a gente que estuda psicanálise e que atende seres humanos que sofrem nos nossos consultórios? É óbvio que a psicanálise não está só nos consultórios, a gente está em todos os lugares, a gente discute sobre a realidade também, usando os nossos métodos de enxergar a realidade, mas a psicanálise ela tem como base a clínica, é uma ferramenta prática e ética de escutar o sofrimento e tratar o sofrimento. E aí vem essa questão que é muito doida. Quando a gente percebe que os algoritmos eles estão nos condominizando, eles fazem um mecanismo de bolha em dois níveis. A bolha de filtros que o Ellen Pariser teoriza, que é interessantíssima a gente pensar, porque ela tem 3 categorias, mas a ideia principal, a tese da bolha de filtros, é que ela é individual. Cada um está na sua bolha. A gente não está numa bolha coletiva. É cada um na sua bolha hipersegmentada, feita especialmente para você. Seu lindo, sua linda, sua maravilhosa. Você é tão perfeita que tudo que você pensa é legal e a gente vai te entregar algo que é só seu. A pessoa tem uma hiperinflação narcísica. Começa a perceber uma super oferta de demanda, aonde o desejo e a demanda, que são essas faces da mesma moeda que o Lacan vai dizer que gira o touro que movimenta os nossos mecanismos pulsionais e gozosos, começam a se inverter no digital, né? E aí a gente tem uma depressividade desejante à medida que tem uma super oferta de demanda, né? O desão fica enorme e aí o desinho vai ficando cada vez menor, porque você consegue ter acesso a tudo que você quiser porque está à sua mão. Isso, teoricamente, é importante, é bom, porque imagina, você com 4 cliques consegue, a partir da internet, ter acesso a visões de mundo completamente diferentes que você teria se não fosse pela internet. A gente aqui no interior do Ceará pode ter acesso a coisas gigantescas. Eu posso navegar pelo Museu do Louvre
pela internet. Isso é incrível. Eu posso ver experiências de corpo e de cultura que os limites físicos geográficos não deixam eu acessar. Inclusive, isso é ótimo do ponto de vista da raça, do gênero, da formação de coletivos. Mas daí Acontece veja que que nesse sentido que você traz, eu não sou uma espectadora passiva, né? Quando você fala, eu posso ver o Louvre, eu posso viajar, né, ativamente, então eu não estou ali como objeto. E A acho que internet essa é um é a grande instrumento, né? É um diferença. instrumento que me É um leva para instrumento, esses lugares. exatamente. Isso. Uhum. Eu não sou um instrumento, eu me sirvo dessa ferramenta, Isso. né, mas não sou objeto dela. o que a gente descobre é que a internet, como essa premissa tecnotópica de que salvaria a humanidade, etc., ela, por base, ela nem é apologética nem apocalíptica, porque é um instrumento técnico. Só agora, o que está por trás desse instrumento técnico, que o Davidson Faustino chama de como as big techs se organizam e elas detêm o poder, porque não é público, o algoritmo ele não é público, o algoritmo ele não é aberto, o algoritmo ele não pode ser acessado por todo mundo, ele está no domínio de uma multinacional que com certeza a sede não é no Brasil e os data centers mesmo instalados no Brasil, eles não têm controle de dados em território brasileiro, portanto não é democrático. Se não é democrático, isso serve aos interesses e às estruturas de poder do status quo, pré-fundação da tecnologia. Portanto, isso que é maravilhoso da internet, que com 4 cliques eu entro no mundo que eu nunca vi, ele normalmente e hegemonicamente não acontece, porque você fica acessando aquilo que o algoritmo vai te mandando. Dois exemplos interessantíssimos, né? Primeiro, por exemplo, a época que eu gostava de assistir anime. Eu adorava Cavaleiro do Zodíaco. E aí eu tinha que assistir na Manchete, acho que passava 18 horas, 19 horas, um episódio novo do Cavaleiro do Zodíaco. E se eu não assistisse naquele dia, eu perdia. E se eu perdesse, eu chegava na escola no dia seguinte, eu levava uma porrada de spoiler e eu era achincalhada porque eu não tinha assistido aquele episódio incrível, que estava todo mundo pulurante dizendo, foi tudo. Pois é. E meu filho, hoje, ele consegue assistir todas as temporadas do Cavaleiro do Zodíaco em um final de semana, sem precisar esperar o próximo episódio, porque tá tudo lá de uma vez. As séries são pum. E aí o segundo exemplo e esse é bem legal, tem no livro do Evergreen Morozov, A Ascensão dos Dados, a Big Tech, a Ascensão dos Dados, a Morte da Política. Digamos que eu sou uma pessoa influente dentro do meu condomínio digital, ou seja, dentro das pessoas que me seguem, que acompanham os meus posts e que, de certa forma, tem ali uma relação de identificação. E aí eu estou pensando em me tornar uma pessoa vegana. E começo a pesquisar restaurantes veganos, pratos veganos, marcas que produzem coisas veganas. O algoritmo vai entender que eu sou vegano, então ela tem duas alternativas. Começar a me mostrar todos os produtos comerciais sobre veganismo, o que vai fazer com que meu interesse aumente, porque o foco vai se ampliando pelo volume de informação que eu vou sendo bombardeada, ou se o mercado de carne não achar que é interessante que eu me torne uma pessoa vegana, porque dentro do meu condomínio digital eu tenho um bloco de influência de identificação que pode fazer com que mais pessoas se tornem veganas, deixando de consumir picanha para consumir tofu, o que eles fazem? Me mostram mais propagandas de carne. Quando eu passo no supermercado, eu ganho descontos em carne, eu começo a ganhar 50% de desconto no rodízio de carne. 1 ou 2 semanas depois, eu começo a perguntar se eu quero mesmo deixar de comer carne. Isso é muito louco.
porque isso amplia diretamente a nossa relação com a materialidade da experiência sensível de perceber o mundo e de se relacionar com o desejo e com a demanda, né? E aí tem outras consequências, né? Que aí eu vou levando isso para dentro do consultório. Como é que a gente percebe isso nos consultórios? Nossos analisantes, eles chegam já atravessadíssimos pelas questões do digital, questão do amor, questão do afeto, questão do reconhecimento, questão que a gente chama de ansiedade, né? Ansiedade tecnológica, ao ponto de que o celular virou um novo cigarro, então eu não consigo mais lidar com a angústia do vazio da espera. Então eu estou esperando, eu puxo o celular e vou rolar o feed. Eu não posso Pior, né, mais. Sam? Porque o cigarro, sem fazer apologia nenhuma, Deus me livre, mas o cigarro tem uma coisa social, tinha, né? Porque hoje em dia pouquíssima gente fuma e agora no Você saía para fumódromo, fumar um careta, né? Mas Ia interagir com pequenininhos também pessoas conhecidas. hoje, né? Porque também não é em todo sim, lugar, não é em todo, de não toda é em forma todo lugar, sim, sim. Mas o que eu quero dizer é assim, às vezes no fumódromo você fica. conversando. A gente foi ali numa Uhum. festa esses tempos atrás, né, ali, em BH, em que no fumódromo tava um monte de gente que não fumava porque a conversa boa tava ali. Sim, Então, assim, quer dizer, tem algo social que, nessa comparação que você faz, né, que eu acho super interessante, que o celular não tem, pelo contrário, né, Pelo que contrário, quando todo. você entra num barzinho e você vê uma mesa com 6 pessoas e as 6 pessoas no celular. Algo que está ali na tela acontecendo em qualquer outro lugar do planeta é mais interessante do que a presença de corpo. Porque o corpo ele para de fazer sentido. Ele se desloca no digital para colocar em xeque os limites da experiência sensorial que a nossa pele físico-biológica alcança. E aí eu vou trabalhar a ideia do narcisismo das pequenas diferenças, problematizando o próprio condomínio, ou seja, práticas segregativas de intramuros, por exemplo, o cancelamento, e outras práticas digitais que fazem com que as pequenas diferenças dentro desse condomínio digital sejam extirpadas, ao ponto de criar uma figura de segregação no digital, que eu chamo de deletável. É aquela pessoa que é matável na internet, né? Eu posso simplesmente matar a existência dela do meu condomínio, da minha bolha. Eu excluo ela com mecanismos de cancelamento, com mecanismos e que hoje as práticas de táticas de cancelamento elas são muito problemáticas em ambos as esferas políticas, por exemplo. É, mas elas são práticas mais fortes dentro do campo que a gente chama de progressista, de esquerda, democrático, até porque no campo do extremismo de direita, você falar merda, falar besteira e falar coisa que agride os ouvidos e o corpo das pessoas ganha like. Então, quanto mais escroto você mais seguidor você tem. E no nosso campo, a gente acaba sendo um pouco intolerante aos deslizes e falhas. Óbvio que não são todos os deslizes e falhas que a gente tem que salvar e passar a mão. Mas o cancelamento é basicamente a morte daquela pessoa. Nada do que vier dali vai funcionar mais. E essas práticas segregativas vão acontecendo a partir dos narcisismos das pequenas diferenças que acontecem nos muros do condomínio digital. Seja um post que desagrada ou uma forma que a gente tem de rechaço ou negação do que está acontecendo no campo digital, mecanismos de ghosting, mecanismos de love bombing, mecanismos
diversos de relacionamento, seja afetivo, romântico, de namorado, de trabalho, assédios. E essa figura do deletável ela é engraçada porque ela pode acontecer em dois níveis. Tanto nos muros de condomínio dos conteúdos que aparentemente a gente já tem interesse, por algum nível de discordância, que como o condomínio digital só mostra aquilo que nos agrada pelo mecanismo de hipersegmentação, se algo não agrada, já causa um desconforto e que precisa ser tirado da tela. E um segundo nível, que é a lógica algorítmica de engajamento. E aí talvez a parte mais interessante disso, porque eu sofro na pele isso de vez em quando. E o que é? Quando um vídeo meu viraliza dentro de um condomínio digital de extrema direita. E por que é que foi parar ali? Porque algumas pessoas de extrema direita viram o meu vídeo bolsonarista, do espectro da machosfera inteira, e começa a comentar no vídeo me xingando. E aí o vídeo começa a ter muitos comentários. E aí o algoritmo entende que aquele perfil engajou meu vídeo e começa a mandar mais do meu vídeo para pessoas daquele mesmo condomínio digital. Daqui a pouco tem 2.000 comentários me xingando no vídeo. E aí meu vídeo passa de 500.000 de visualizações com 2.000 xingamentos. E aí eu tenho alguns vídeos assim, tanto no TikTok quanto no Instagram. E quando isso acontece, eu passo quase um mês recebendo notificação toda vida que eu entro no Instagram e você rola a notificação. São as coisas mais, eu vou chamar de engraçadas, porque hoje eu rio. Mas é um nível de violência que, para quem não tem um certo entendimento e distanciamento do que acontece ali, causa, por exemplo, suicídio de adolescentes que sofrem xingamento no digital, adolescentes que são expostos e os jovens adultos também não suportam aquele nível de exposição e acabam entrando num adoecimento psíquico muito severo, né? Então a gente tem essas nuances que acabam também tendo consequências na realidade material, que é essa realidade da qual a gente está tentando escapar, mas que por enquanto é inescapável, que é a gente habita ainda um corpo biológico. A gente ainda toca no mundo, por mais que a gente tente não fazer, mas a gente ainda precisa disso. Então, esse nível de relação com o digital tem essas consequências que podem ser muito problemáticas. Pois é, aí eu fico pensando, né? É, é, eu não gosto desse termo, mas talvez não consigo pensar em outro melhor. É, qual seria uma possível saída ou solução para isso, para onde a coisa chegou? Porque eu não vejo, né, eu não consigo vislumbrar uma coisa, um retroceder, a coisa voltando, ainda mais agora com a inteligência artificial cada vez mais o que que é possível de se fazer? O que que você pensa? O que que você tem pensado sobre isso? Assim, como, não sei, não acho que é uma solução, mas algum saber outro que se coloque de como navegar com isso. Porque é isso, não vai se jogar a internet fora, ela está aí, ela é uma realidade, ela existe. A coisa. O que que dá para fazer com isso? Inclusive, dizem que a gente está vivendo agora os suspiros finais da internet, porque a internet, enquanto conceito, ela está morrendo, porque ela não vai ser mais uma internet, que a ideia da internet é a gente navegar num espaço que não vai Não, ser e mais você entrar navegado por a na gente. Agora internet, né? é, É o agora é lugar inteligência de você artificial, entrar. você não entra e sai. Exato. A gente, nossa, nós vivemos isso, nós três, de Uhum. vou entrar no ICQ. A gente Eu entrava entrava na muito. internet no Mirk. Mirk, né? De Sei madrugada, lá, um então, pulso só, né? Toda aquela exato, você coisa. discava. Então, a internet era um lugar outro,
que era possível habitar, desabitar, a gente entrava e saía, e não existe mais isso, gente, né? Acho que é disso que você É, fala, né, da morte da internet nesse sentido, assim. Que não é uma coisa da qual se sai mais, e se entra e se sai. Mas então, e aí? eu fico pensando sobre quais as possibilidades, e toda vida que eu penso nas possibilidades, eu lembro de um dos últimos livros do Bauman, que se chama Retrotopia, que depois do livro que ele publicou, que é uma conversa com o Gustavo Dessau, que se chama O Retorno do Pêndulo, onde ele está discutindo sociologia e psicanálise com um psicanalista, que ele vai analisar o retorno do fascismo, das políticas autoritárias, isso ali em 2017, 2016, né? Então, é, imagina hoje, porque a loucura hoje tá na enésima potência. Então a gente tem que evitar uma retrotopia, que é a utopia de retorno a um tempo ido que era melhor do que hoje. Não era melhor do que hoje, nunca foi melhor do que hoje. Não quer dizer que hoje está bom, mas, por exemplo, qualquer categoria que a gente for analisar hoje, a gente tem algum tipo de, na grande análise, de algum progresso, no sentido de que a gente teve uma melhoria das condições de vida e dos acessos a direito de mulheres, de pessoas LGBT, de pessoas pretas, de acesso comunicacional, de acesso a estudo. E isso, óbvio, traz alguns outros problemas urbanos, tecnológicos, culturais e globais, mas que no frigir dos ovos, no grosso, a gente está vivendo um processo melhor socialmente, principalmente aqui no Brasil em específico, do que estava vivendo antes. Mas é, talvez a gente possa pensar uma maneira de enfrentar os desafios técnicos da cultura digital em duas perspectivas. Uma é a política, outra é a ética, que elas não se confundem, né? A ética está no campo do particular, do privado, e a política no campo do público, que é levado a uma referência de universalidade dentro do campo da democracia. E aí, por que eu uso essas duas referências? Porque a política é a única ferramenta que pode regular o uso dos algoritmos, da inteligência artificial e do acesso às big techs, aos nossos dados, né? Então, a gente precisa, sim, de uma legislação, a gente precisa do direito, a gente precisa de um debate público responsável que inclua no debate uma tentativa de democratização da internet, e a democratização da internet não é levar a internet para as comunidades ou para o interior ou para dentro da floresta amazônica. Não, a democratização do acesso ao digital, ele tem a ver com a forma como a nossa relação com o digital está implicada diretamente nos processos de construção das ferramentas técnicas que produzem o digital. E a gente não acessa. Quem constrói isso são as empresas que estão mais interessadas em lucrar do que qualquer outra coisa. Na verdade, não existe outro interesse que não seja esse, né? Então, primeiro ponto, político. Segundo ponto, ético, que também atravessa o campo político, óbvio, porque a gente vive na polis, mas o campo ético é construindo processos coletivos de diálogo sobre as dinâmicas de uso dos processos técnicos. Por exemplo, a inteligência artificial tem problemas gigantescos para o nosso meio acadêmico, tem problemas gigantescos para a questão autoral nas artes, né? Produção de música, produção de vídeo, produção de desenho, mas também traz coisas incríveis e possibilidades incríveis de construção de coisas que a gente ainda não tinha pensado e de acessar coisas que a gente ainda não tinha acessado. Então, a gente está diante de um paradigma parecido com o que Oppenheimer viveu, né? Teve um filme do ano passado, quando ele inventa ali a bomba atômica, né? A bomba atômica é um dispositivo de destruição em massa. É extremamente deletério e desnecessário.
mas a bomba atômica só surge porque a mecânica quântica e a teoria da relatividade puseram em evidência a matéria atômica, que proporcionou todo tipo de dispositivo tecnológico que a gente vive hoje. Então, a descoberta do átomo e da radioatividade e de todos os processos de manipulação atômica também fizeram com que, inclusive, a gente pudesse estar se comunicando hoje via internet, via computador, via dispositivo de comunicação. Então, a gente estabelecendo um discurso ético comum, fazendo com que a gente consiga promover a diferença, promover a curiosidade, instigar processos de educação que não seja só de assimilação de informação, mas de pensamento crítico, de discussão radical sobre o encontro e o contato com a diferença, talvez a gente consiga construir um mundo melhor. E eu sou utópico, eu gosto de pensar que a gente vai conseguir ultrapassar as coisas, que a gente vai conseguir cuidar da natureza, por mais que os sinais digam o contrário, mas eu ainda tenho essas esperanças. Ah, eu também. Para a gente ir encerrando, apesar da conversa estar maravilhosa, nessa perspectiva que você traz, né, de uma possível extração de uma faísca de vida a partir do pior, que é o que a gente faz também no trabalho de análise, eu queria voltar para uma coisa que você diz lá no comecinho que me interessa muito, que é quando você diz que você se apropria do significante baitola, que era utilizado, e deve ser ainda, como uma estratégia de violência, né? E me lembrou muito de algo que o Edward Louis diz no Roda Viva, quando ele vem ao Brasil, que perguntam a ele alguma coisa sobre a saída que ele encontrou pela via da literatura frente à violência que ele sofria. E ele diz: eu não saí da violência contra a violência, eu saí da violência a partir dela, com ela, no sentido de que tem algo da violência que ele sofre, de que ele se serve como força, assim, de vida e de, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, como que você faz essa extração, né, corajosa e tão singular dessa palavra, assim, como que foi esse processo para você? Isso rende um outro episódio, mas eu vou tentar resumir um pouco. Eu, como quase todo mundo que nasce no Ceará, me deparei com essa palavra desde jovem, né? E a gente acaba naturalizando os processos de violência, né? Chamando meninos de mulherzinha, já caracterizando de que ser mulher é inferior, respondendo à institucionalização do patriarcado, do machismo, da misoginia, que montam os alicerces disso que a gente chama de estrutura. E por muito tempo eu sofri e chorava por me achar e ser percebida como diferente, porque na verdade eu não me achava diferente. As pessoas me percebiam diferente, começavam a chincalhar, mas para mim eu estava só vivendo e tentando aprender, e sendo curioso, né, com as coisas. E isso vai tolhindo e massacrando ao ponto de você tentar ali encontrar alguns respiros de lampejos de vida, porque e aí eu digo, né? Se não fosse o rock que eu encontrei ali quando eu tinha 14, 15 anos, e a psicanálise, talvez nem viva eu estivesse. Porque o rock me salva desse primeiro mecanismo de violência, por encontrar mecanismos de identificação e a agressividade que eu precisava
incorporar para parar de ser violentada, então eu começo a virar gótica, eu começo a meter medo nas pessoas e vejo os artistas que se maqueiam, que usam elementos do feminino, da ambiguidade, da queeridade, tudo de fora. O Ney Matogrosso já fazia isso aqui no Brasil, mas eu não podia escutar Ney Matogrosso, que era música de viado, meu pai não deixava. Mas meu pai não conhecia Marilyn Manson nem Ozzy, então eu podia. E aí eu vou virar um cara macho, né? E começo a reproduzir a masculinidade hegemônica dentro de uma outra posição e vou me incomodando muito com isso, ao ponto de que eu só me relacionava com mulheres publicamente e era aquele homem que saía com boys no sigilo, para que as pessoas não descobrissem que eu era baitolo. E isso gera muito desconforto, né? Porque você percebe que os esqueletos que você guarda no armário precisam estar bem guardados, porque se alguém descobre, sua vida está acabada. Então, ficar mantendo coisas escondidas é muito problemático. Principalmente quando você não entende por que precisa manter aquelas coisas escondidas, por que aquilo não pode ser público. E eu olhando para algumas pessoas que publicizavam suas experiências homossexuais, ou pansexuais, ou bissexuais, elas eram achincalhadas e excluídas do grupo de meninos porque, não, o menino ele é viado, ele vai dar em cima de mim. Né? Como o pensamento hétero universal de que ele é o gostosão e todo mundo que deseja uma piroca vai desejar a piroca dele. E isso me assustava muito, muito mesmo. E foi em análise, também nos debates das teorias de gênero, que eu fui encontrando a possibilidade de reflexão de um outro lugar. E tive um relacionamento incrível, que durou até 2022, e essa pessoa segurou minha mão e disse: Sam, é, o que você sente, o que você pensa, precisa ser publicizado. Eu também me sinto assim, então vamos viver essas experiências juntos, né? Na época eu ainda era um homem, público, hétero e monogâmico, e comecei a questionar. Tinha nem tatuagem nos braços, e comecei a questionar algumas coisas, aparecer falando sobre isso, comecei a beijar homens em público, comecei a fazer outras coisas e refletindo sobre isso em análise para tentar sustentar essa posição que toda vida que eu saí era um frio na barriga, um aperto, você sente o corpo tremer, um negócio bem doido. Ainda não é muito diferente não, mas hoje eu estou um pouco apaziguado. Quando eu saio de vestido, por exemplo, eu saí em São Paulo para gravar um podcast, eu estava de vestido, na hora que eu entrei no Uber, me deu um frio na espinha quando eu vi uma bandeira do Brasil no painel. Nossa, quando é que a bandeira do Brasil virou uma suástica, pelo amor de Deus? E, e aí, no processo de análise, eu lembrei de uma vez que eu saí com um boy. Eu acho que eu nunca falei isso em podcast, falei, não lembro. E a gente estava saindo do motel, ele botou a mão na minha coxa e ele fez um carinho, né? E aí eu peguei a mão e botei em cima da mão dele e tirei. Eu, sem baitolagem. Na hora que eu falei isso em análise, obviamente a analista cortou na hora e me mandou para casa. E eu fiquei, caralho, sem baitolagem. Pois agora vai ser com baitolagem. E aí pronto, eu passei a usar esse significante e pesquisar sobre ele. Uma das vantagens da minha doidice é que todas as doidices que passam pela minha cabeça, eu tento ler para ver se fazem algum sentido. E aí eu fui ler o livro A Terra Dá e a Terra Quer, do Nego Bispo, e o mestre Bispo, ele ensina muito, né? E ele ensina o contracolonialismo utilizando as palavras do colonizador, aonde ele diz que se utiliza desenvolvimento, eu vou usar a palavra envolvimento. E é isso que eu estou fazendo com a palavra baitola, pegando toda a potência de violência que ela carrega para violentar corpos que não se comportam, que não se mexem, que não fazem semblante, que não performam aquilo que se espera da masculinidade hegemônica e transformar isso numa posição de gênero, numa posição política, numa posição epistemológica, onde pessoas possam, na hora
da violência, dizer, ai, mulher, eu sou. E esse processo não é novo, travesti vem disso, queer vem disso. Então eu estou ampliando o nosso vocabulário, o nosso léxico na língua portuguesa para nomear outras possibilidades de ser e estar no mundo. Maravilhoso. Maravilhoso. Obrigada por compartilhar com a gente um pouco do teu percurso. Eu que agradeço pelo convite. Foi incrível te escutar. Uma Foi. aula. Uma aula. Obrigada, Sam. Eu que agradeço mesmo. Eu agradeço por ter um espaço aqui para falar essas coisas, para discutir, para fomentar. Eu espero que quem esteja nos escutando também consiga refletir um pouco sobre a principal coisa que nos atravessa, que é o pensamento, né? Que sejamos curiosas para ver o que tem atrás daquilo que os olhos estão vendo. Sim. Sim. Muito obrigada. Eu tenho certeza que esse episódio vai ser especial para muita gente e a tua voz é muito importante. Obrigada por falar com a gente. Obrigado por dar esse espaço e que as pessoas sigam curiosas. Sim, Sim. sempre. Assim como Um você. beijo. Porque essa é a transmissão que você deixa. Exato. Tudo. Beijo! Beijos. Beijo. Tchau, tchau.